Olá, queridos alunos, aqui é o professor Rodrigo Henrique, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre o núcleo da célula eucariótica. Esse assunto está no seu livro 1, frente 1, módulo 11, ok? Bom, nós já tratamos de várias estruturas celulares, né, ao longo das nossas aulas, trabalhamos a membrana plasmática e as suas funções, compreendemos melhor o citoplasma e as suas diversas organelas, e chegou o momento de conhecer o núcleo da célula, tá? O núcleo, ele é extremamente importante para a célula, uma vez que ele é o centro controlador, regulador das atividades celulares. É importante lembrar que o núcleo ele abriga a molécula de DNA. Então, ele controla e regula todas as atividades da célula. Então, ele é extremamente importante. Bom, nós vamos falar inicialmente do núcleo interfásico, tá? Por quê? Vamos com calma. O núcleo ele é extremamente importante no que diz respeito à divisão celular, a mitose e a meiose. Mas nem sempre a célula está se dividindo. A divisão celular é um episódio na vida da célula. Quando ela não está se dividindo, o núcleo é chamado de interfásico, tá? Então, está tendo metabolismo ali, acontecendo vários eventos, mas até então a célula não está se dividindo. Vamos analisar algumas estruturas do núcleo interfásico que a figura traz para a gente, tá? Nós temos aí o envoltório nuclear, o envelope nuclear, que é a carioteca, presente em células eucarióticas. Lembre-se que procariontes não possuem carioteca, o DNA é disperso no citoplasma, né? Mas nesse caso, nós estamos falando da célula eucariótica, então tem envelope nuclear, tem carioteca, tá? O nucleoplasma, ele é constituído por água, né? Basicamente água e proteínas, tá? Um líquido, né? Digamos assim. Temos o nucleolo, que é essa região mais densa aí presente no núcleo. É uma região muito importante, porque ali ocorre a produção e amadurecimento dos ribossomos. Vale lembrar que nós estudamos que os ribossomos participam da síntese de proteínas. E uma dica para vocês é que se alguma questão vier falando que o nucleolo sofreu algum evento ou alguma substância destruiu o nucleolo, lembre-se que não ocorrerá síntese de proteínas na célula, uma vez que destruiu o lugar onde os cromossomos, perdão, onde os ribossomos, eles são produzidos e amadurecidos, ok? Então, basicamente, o núcleo interfásico tem a carioteca, o nucleoplasma e o nucleolo, local de produção e amadurecimento dos ribossomos, ok? Bom, no interior do núcleo existe a cromatina. O que é cromatina, né? A cromatina nada mais é do que a molécula de DNA associada a proteínas, ok? Para a gente entender melhor, olha essa figura mostrando para a gente que é o DNA associado a proteínas chamadas estonas. Essas proteínas, de alguma maneira, elas organizam melhor esse DNA, essa cromatina, ok? Bom, se a gente analisar uma cromatina, a gente vai ver que existe região que está descondensada e uma região mais condensada. Essa região descondensada da cromatina, nós vamos chamar de eucromatina. E é uma região ativa, ou seja, está tendo síntese de RNAs mensageiros para a produção de proteínas. Então, a eucromatina é uma região da cromatina descondensada e ela é ativa quimicamente e biologicamente falando. Em outras regiões da cromatina, a gente vai perceber uma área mais condensada. Essa área mais condensada nós chamamos de heterocromatina e é uma região inativa, tá? Diferentemente da eucromatina, a heterocromatina é uma região inativa. Beleza? Bom, no núcleo interfásico, então, a gente chama o DNA de cromatina. Mas nós vamos perceber que durante a divisão celular, né, quando a célula está se preparando para se dividir e entra em divisão celular, a cromatina ela apresenta uma outra organização, tá? Ela vai ficando altamente condensada. Ela sofre uma condensação total e deixa de ser chamada de cromatina e passa a ser chamada de cromossomo, como evidenciado na figura, tá? Então, o cromossomo, a gente pode falar que ele é a cromatina que sofreu condensação total. E a célula, então, está se dividindo, tá? Então, cromatina, a célula não está se dividindo. Cromossomo, a célula já está se dividindo. Lembrando que cromatina e cromossomo são graus de condensação diferentes do DNA.
associado a proteínas, ok? Bom, já que vocês entenderam como é o núcleo interfásico, o núcleo de uma célula eucariótica antes da divisão celular, vamos ver agora o núcleo de uma célula eucariótica durante a divisão celular, né? Como eu disse, agora nós temos cromossomos e não cromatina mais, tá? Então, a gente tem o cromossomo, as estruturas evidenciadas, né? Nós temos o telômero, como a figura mostra, a extremidade do cromossomo, que inevitavelmente vai sendo desgastada ao longo da nossa vida celular, né? Devido às várias divisões celulares. Existe uma enzima chamada telomerase que evita esse desgaste, mas ele é inevitável. Ao longo do tempo isso vai acontecer. Nós temos aí os braços do cromossomo, o centrômero, que é uma constrição aí primária, beleza? Temos a região satélite e a constrição secundária. Isso é uma estrutura do cromossomo, do DNA, associada a proteínas, e ele está altamente condensado. A gente pode, inclusive, classificar os cromossomos de acordo com a posição do centrômero, tá? Então, ele pode ser chamado de acrocêntrico, submetracêntrico, metacêntrico e telocêntrico, de acordo com a posição do centrômero. É uma classificação aí do cromossomo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o número de cromossomos numa célula, tá? Primeiro, é legal de a gente falar que o número de cromossomos da célula de uma espécie ele é fixo, tá? Então, por exemplo, na espécie humana nós temos 46 cromossomos. Então, espera-se que todos os indivíduos tenham 46 cromossomos nas suas células. Pode existir espécies diferentes com o mesmo número de cromossomos, tá? Mas o número de cromossomos é fixo dentro da espécie. Além disso, a gente precisa entender qual que é a diferença entre uma célula haploide e diploide. A primeira figura aqui está mostrando para a gente que essa célula ela tem apenas um conjunto de cromossomos. Os cromossomos nessa célula não estão aos pares. Todas as vezes que isso ocorrer, os cromossomos não têm pares, existe apenas um conjunto de cromossomos, nesse caso da figura, um conjunto com 3 cromossomos, não existem eles aos pares nessa figura, nessa célula, nós vamos falar que a célula é uma célula haploide. Então, resumindo, uma célula haploide tem apenas um conjunto de cromossomos. O que difere da figura de baixo. A célula abaixo, ela tem cromossomos aos pares. Quando os cromossomos estão aos pares, nós falamos que eles são cromossomos homólogos, tá? Porque eles têm o mesmo tamanho, genes relacionados. Além disso, a célula é diploide, ela tem 2 conjuntos de cromossomos, tá? Então, olha só, eu só tenho cromossomos homólogos quando eu tenho cromossomos aos pares. No caso, uma célula diploide. Na célula de cima aqui, ó, no primeiro desenho, a gente não vê cromossomos aos pares. Então, não existe cromossomos homólogos nessa célula, tá? Fique atento a isso. A primeira célula, uma célula haploide, por conter apenas um conjunto de cromossomos. A célula de baixo, uma célula diploide, por ter 2 conjuntos de cromossomos. E, além do mais, ela apresenta cromossomos homólogos. Os pares são homólogos porque têm o mesmo tamanho, mesma estrutura, genes relacionados, tá? A terceira e última célula dessa figura está mostrando para a gente que o cromossomo está duplicado, tá? Quando o cromossomo está duplicado, a gente percebe que isso ocorre na preparação da célula para se dividir, que a gente chama de intérfase, né? Ocorre a duplicação do DNA. Bom, quando o DNA é duplicado, nós vamos falar que existem cromátides irmãs. Então, numa célula em que o cromossomo seja simples, nós não temos cromátides irmãs. Já nas células onde os cromossomos estão duplicados, tá? Nós teremos aí as cromátides irmãs. São cópias de DNA, ok? Como eu havia dito para vocês, então 2 espécies podem ter o mesmo número de cromossomos. Então, o número de cromossomos não serve como base para a gente diferenciar uma espécie geneticamente falando, né? Porque existem 2 espécies, pelo menos, com o mesmo número de cromossomos. Então, aí que vem o conceito de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é o tamanho, o formato, a função, as características dos cromossomos de uma espécie. Isso sim varia. Se eu pegar um cariótipo, conjunto de cromossomos de uma espécie A, e comparar com o de uma espécie B, eu vou ver muitas diferenças, mesmo que as 2 espécies A e B tenham o mesmo número de cromossomos. Então, o tamanho, o formato, a estrutura do cromossomo é diferente em cada espécie. Isso sim pode ser utilizado para diferenciar uma espécie da outra.
Somente o número de cromossomos não dá, mas utilizando o cariótipo, que são as características dos cromossomos daquela espécie, dá para a gente diferenciar, ok? Vale lembrar, isso será estudado posteriormente, que indivíduos podem nascer com cromossomos a mais ou a menos, o que a gente chama de alterações cromossômicas, tá? Mas, teoricamente, espera-se um número fixo de cromossomos entre os indivíduos da mesma espécie, ok? Então, só para relembrar aqui, nós vimos como é o núcleo da célula cariótica, vimos que, basicamente, no núcleo existe a cromatina, que é o DNA associado a proteínas, mas de uma forma menos condensada. Vimos a carioteca, um envelope nuclear, presente nas células eucarióticas. Vimos o nucleolo, que é uma região de amadurecimento e produção de ribossomos. Lembrando que o ribossomo está associado à síntese de proteínas, ok? Vimos como é a organização da cromatina, que é esse DNA menos condensado, associado a proteínas histonas. Vimos que a eucromatina é uma região da cromatina descondensada e ativa. Vimos que a heterocromatina é uma região mais condensada e inativa dessa cromatina. Vimos que a cromatina, quando ela atinge um grau máximo de condensação, uma condensação total, ela passa a ser chamada de cromossomo. É DNA associado à proteína, mas uma condensação muito alta, uma condensação total. Vimos como é a forma dos cromossomos, uma classificação de cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Vimos também a questão de número de cromossomos dentro da espécie, a diferenciação entre célula haploide e diploide em relação ao conjunto de cromossomos que ela possui. Se tem apenas um conjunto, célula haploide, se tem dois conjuntos, células diploides. Nas células diploides existem os cromossomos homólogos, porque os cromossomos estão aos pares. E quando o cromossomo está duplicado, nós temos as cromátides irmãs. Vimos também o conceito de cariótipo, né? O cariótipo é o tamanho, as características, o formato dos cromossomos daquela espécie, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês a matéria sobre o núcleo da célula cariótica. Desejo que vocês façam os exercícios das páginas 287 e 288, mas não se esqueçam do TC, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.